Hoje eu quero falar um pouco sobre opções. Eu acho que a gente tem muita opção hoje em dia, até demais. E tem uma coisa que chamam de paradoxo da escolha, que é basicamente quanto mais opção a gente tem, mais difícil fica escolher. E por que eu vim falar disso, né? Hoje eu me peguei pensando assim, o que eu faço da minha vida? Comecei a me questionar sobre as minhas escolhas, principalmente em relação à faculdade, que geralmente é o caminho seguro que foi vendido para a nossa geração e que hoje em dia já não funciona mais, né? A gente vê um monte de gente que tem faculdade, que ou está desempregado ou está fazendo funções diferentes, até gente que faz mestrado, doutorado, que acaba não trabalhando na área ou não conseguindo nem ir para a área acadêmica, né? Isso me lembrou um pouco sobre a minha adolescência ali, um pouco antes de fazer vestibular. Eu lembro que na época eu fazia questão de escolher alguma profissão que desse dinheiro, não necessariamente algo que eu gostasse, até porque parecia que eu não gostava de nenhuma das profissões, né? Eu olhava lá, comprava as edições do Guia do Estudante, ficava olhando as profissões e nada parecia que me agradava. E na época já tinha bastante opção. Eu imagino que antes disso, né, antes da minha geração, o pessoal mais antigo, talvez fosse um pouco mais fácil de escolher, né? Até porque provavelmente as profissões ali que mais eram tradicionais, que davam dinheiro, era medicina, engenharia, direito, que mais? Talvez economia, e era isso. Você fez isso, estava garantido, né? E na minha época ainda, acho que os nossos pais, né, ainda acreditavam nesse conto de que, você faz uma faculdade, pô, você vai estar, sei lá, com 30, 40 anos, você já vai ter uma casa, um carro simples que seja, e hoje não é o que está acontecendo, né? Eu fico imaginando a molecada de hoje em dia, né? Os adolescentes de hoje, tipo, é pior ainda. Porque não só tem muita opção, como também você pega o seu celular e tem muito mais opção, tipo, tem um monte de profissão surgindo. Claro que ao mesmo tempo que surgem profissões novas, algumas outras acabam deixando de existir por causa da IA e tudo mais. Por causa não só IA, né? Automatização e processos. Mas eu fico imaginando o que as pessoas devem pensar, né? Porque que o pessoal até zoa, né? Vai fazer engenharia para virar engenho Uber, né? Tipo, até porque realmente tem bastante gente que fez faculdade lá e acaba virando Uber, entregador de iFood e tudo mais, acaba entrando nessas informalidades, o que não dá para culpar, né? Não tem como não culpar o sistema em si. E claro que aqui eu não quero me limitar somente a profissões em geral, até porque a gente pode falar de várias outras coisas. Então, um exemplo bem bobo assim de paradoxo da escolha é quando você vai no mercado, aí você, sei lá, sua mãe fala, compra lá um pote de café e um pacote de molho de tomate. Aí você vai lá, olha pro café, se tiver só uma marca, você vai lá e compra. E se você conhece a marca que sua mãe usa, também mais fácil. Agora, quando não tem nem a marca que a sua mãe sempre usa, mas tem ali três, quatro opções, já começa a ficar difícil, né? Quando tem dois, você vai lá, sei lá, pega o mais barato. Agora, quando tem cinco, seis opções que tem o mesmo preço, fica muito difícil. A mesma coisa com o molho de tomate, com as outras coisas. E isso ainda é um dos problemas mais tranquilos, né? Porque acaba que vai ali da preferência sua, vai do histórico, economia e tudo mais. Mas e quando isso vai, né, não só para profissão, mas quando vai para pessoas? E como assim? Acho que por causa tipo, claro, a democratização, a internet, isso é muito bom. Só que pensa que eu acho que hoje em dia as coisas estão ficando muito mais rasas, né? Tipo, a gente tem tanta opção, mas tanta opção, que os relacionamentos não falam nem só um relacionamento amoroso, mas de amizade também, começam a ficar uma coisa mais rasa. Parece que as pessoas sempre estão dividindo a sua atenção em vários pacotinhos, assim, vários potezinhos, e aí entenda que a metáfora aqui, o pote são várias pessoas, né? E pode ser que seja a pessoa, pode ser que seja uma pessoa do outro lado do mundo, pode ser, hoje em dia pode ser até uma IA, um desses pods, então, em vez de você ter uma conversa difícil com algum amigo, com alguma pessoa que é uma pessoa de verdade, você acaba jogando ali, fazendo, não sei, terapia com o chat GPT, o que pode ser uma coisa boa no começo, talvez, para tirar umas dúvidas, mas acho que conversas profundas já começa a ficar muito ali, muito solto, porque, querendo ou não, muitas dessas IAs, elas foram feitas para meio que ter um reforço positivo, de sempre tentar olhar
e agradar, né, você mesmo, ele tenta entender sua personalidade e tudo mais. O que é diferente de um ser humano, que às vezes ele vai olhar pro lado mais racional, às vezes pro lado do outro, né? Às vezes a gente não enxerga isso e é algo que a IA não vai enxergar. Aí, claro, né, o ponto aqui mais central é na questão de ter muita opção. É ruim ter muita opção? Claro que não, né? Se a gente começa a pensar em economia, quando não tem monopólio, né? Quando tem outras pessoas, outros, vamos falar, outros concorrentes, a coisa vai ficando mais barato, né? Vai ficando, por exemplo, se antigamente, sei lá, só existia chinela Havaianas e ela pudesse colocar o preço lá em cima, já que começou a ter várias outras marcas de chinelo, e inclusive, né, entrada de, de produtos importados, né, digamos assim, da China, que vem ali muito mais barato, acaba ajudando a gente, né, em relação a custos, economia. Só que quando isso se estende para pessoa, para o seu futuro, né? Tem uma coisa é a gente falar de várias opções em relação a materiais, que é uma coisa que você vai comprar ali na hora e pronto, né? Outra coisa é a gente falar de opções, né? Profissão, opções de pessoas. Então eu sinto que muitas das relações que você vê hoje acabam sendo muito descartáveis, sabe? As pessoas parecem que não têm mais aquele carinho pelos outros, porque, ah, beleza, você não gosta de mim, mas ó, eu abro aqui o celular no Instagram, tem mais 30 pessoas aqui que eu posso chegar e ser amigo, sabe? Eu acho que isso tá sendo tão perigoso, né? Quanto para relacionamento interpessoal, né? Entre as pessoas, quanto a sua relação com o trabalho também, né? Eu acho que a gente deveria ter algum sistema que ensinasse que, sei lá, a faculdade não é a única opção para trabalhar, né? Então, e querendo ou não, a gente pensa, ah, se não é outra, quer dizer, então a gente pensa, né, ah, se não é faculdade, então é um curso técnico, ah, é um curso profissionalizante, é um curso na internet, mas tudo acaba girando em torno de algum curso para você aprender, né? Claro que precisa existir essa pessoa, né, um mestre, só que eu acho que isso acaba tirando ali do jovem, né, às vezes até um jovem adulto, uma pessoa que já é adulta, o fato de que algo que ninguém ensina é que a gente precisa aprender para sempre, né? A gente precisa estar sempre aprendendo e para quem não gosta de estudar, às vezes a pessoa não é que ela não gosta de estudar, né? Ela só não sabe o que ela gosta de estudar. Isso acaba gerando uma ansiedade enorme. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não gosta mais da profissão e quer trocar, em vez dela tentar estudar por conta para ver como é, ela ir atrás de algum curso mais barato, algum livro. Livro é uma coisa assim fantástico. Mas não é, a pessoa vai, a primeira coisa que ela pensa é vou fazer uma outra faculdade. Mas assim, né, você vai gastar tanto tempo em uma coisa que talvez você nem vai fazer, né? Pensa um pouco, faz um curso técnico, faz um curso menor, de curta duração, um intensivo. E claro que a gente também não pode deixar de sonhar do nosso próprio negócio, né? A questão de você ter um seu negócio é uma coisa também que demanda tempo, demanda estudo, demanda um esforço até muito maior do que você estudar para vestibular, ficar estudando, onde a sua preocupação é só não tirar nota vermelha, né, na faculdade para passar, aí tem aquela semana de prova, tem o semestre ali de TCC. Isso aqui é um estresse que vai ser totalmente diferente do próprio negócio, né? Imagina, você cria o seu negócio, aí fica lá 1, 2 semanas sem vender nada, sem fazer mentoria, seja lá o que for o seu negócio. Também é um tipo de estresse que ninguém vai ensinar e que, querendo ou não, a gente só vai conseguir se a gente tentar. E eu sei que eu fugi um pouco, né, do assunto assim, mas acho que tudo tá ali enraizado no problema, né? Da questão que é ter muita opção. Uma coisa que tem um livro que se chama Rápido e Devagar, e ele mostra que é, intuitivamente a gente acha que o nosso pensamento devagar, aquele pensamento que não é aquela que vem de primeiro, mas é aquele que você pensa em. É tipo assim, tem uma ação, aí você pensa em reagir, mas geralmente quando a gente fala em reação, a gente pensa mal daquilo, né? De você reagir mal em relação a isso, e que você deveria parar e pensar melhor, né? E aí a gente acha que o pensar melhor vem atrelado ao pensamento mais devagar. Então esse livro que é Rápido e Devagar, ele mostra que tem a sua reação, né, o pensamento mais rápido, e depois não sei, não tem um tempo estimado, mas sei lá, depois de uns 5 minutinhos você para pensar melhor sobre aquela
não decisão, mas aquilo que você pensa, falar, opa, deixa eu pensar melhor sobre isso, né? E no livro ele acaba mostrando que muitas vezes, né, assim, muitas vezes mesmo, acaba que o seu pensamento rápido poderia trazer um resultado tão bom ou até melhor do que o seu pensamento devagar. Então, o que eu tô falando aqui é que quando tem muita opção, né, pega um que você acha que é bom ali, que você bateu o olho e fala, pô, é esse aqui. Ou no sentido, ou na questão, né, de amizade e tudo. Escolhe um. Escolhe um e vai. Tipo, não tô falando pra você descartar os outros amigos. Mas assim, se você acha que, pô, esse cara é da hora, ou essa, essa mina é gente boa, cara, só vai. Não tenha medo, não fica pensando muito. É claro que a gente sempre tenta ficar colocando um ponto positivo e negativo. Às vezes não vale a pena, né? Às vezes só vai ver o que acontece e acho que isso poupa muito o nosso tempo. Não só o tempo, né? Porque vai parecer que eu tô falando pra você escolher, fazer escolhas incautas, mas não é isso. Mas assim, não só o tempo, mas vai poupar um certo estresse. Às vezes você, quer dizer, muitas vezes no final das contas o seu pensamento, o seu primeiro pensamento vai ser o quase certo depois de você ter aquele pensamento mais devagar, de balizar as coisas, vai acabar aqui. Eu não sei a porcentagem, mas digamos que 80% das vezes aquele pensamento rápido vai prevalecer. Então era isso. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas eu tô aprendendo ainda. Mas eu tô aprendendo aí a tentar focar um pouco mais no que eu quero falar e também tentar criar um certo ritmo pra, não sei, para que o vídeo fique mais agradável de assistir. E é isso.